Começando agora mais um programa Mulheres que Acontecem. A gente ficou aí de férias no ritmo aqui da galera da FIB e a TV FIB também. Em clima de férias voltamos aí com tudo. E hoje, gente, o bate-papo nosso, a entrevista está imperdível. Eu trouxe aqui nos estúdios a Nina Barbosa e também a Grace Luiz, grandes amigas. E o tema é muito pertinente, viu? Nós vamos falar sobre racismo, sobre o movimento negro, sobre a beleza negra e muito mais. Então fica comigo aqui que é rapidinho, viu? E você, é claro, vai ser informado sempre aqui pelo programa Mulheres que Acontecem. Grace, eu quero pedir para você se apresentar para a gente, depois a Nina. Fala um pouquinho, você é jornalista, né? Companheira Sim. aqui e também participa desse movimento da cultura, além de você gostar muito de cultura, música, mas também do movimento negro. Conta para mim um pouquinho como que você acabou se inserindo no meio de tudo isso e dos movimentos também que você participa, os eventos que você é idealizadora. Sim, eu me chamo Grace Luiz, tenho 33 anos, sou formada, né, graduada em jornalismo, comunicação social, sempre adorei. Só que eu sempre tive temas voltados mais para a cultura africana, né, sobre a nossa ancestralidade. Atualmente sou presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bauru, onde nós trabalhamos com o foco de orientar as pessoas que são vítimas do racismo, orientamos quando ela sofre a violência, como é o procedimento. Só que, ao mesmo tempo, a gente procura atingir o público e mostrar que o Conselho existe através de eventos, como a gente organiza desfile, concurso de beleza negra o ano passado. Atualmente... Então faz assim, eu quero saber tudo em detalhes aí desses movimentos, mas eu vou pedir agora para Nina. Nina, se apresenta pra gente. Tá com esse turbante maravilhoso aí. Ai, que legal. Você trouxe turbante hoje? Uma vez, gente, nós fizemos uma entrevista, ela fez um turbante ao vivo. Na próxima, então. Sim, na próxima. Fala, Nina, se apresenta pra gente. Nina Barbosa, sou cuidadora e eu sou idealizadora do projeto Turbantaço e também eu tenho uma página voltada ao público negro, a Só Preta Sem Preconceito. Legal. Porque quando eu comecei a idealizar essa página, porque quando assim, a gente ia no Facebook de manhã, por exemplo, você quer pôr um bom dia e não tinha negro. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, agora, então vocês fazem algo lá mais isso, personalizado. é bem mais personalizado. E o turbantaço, por que veio essa ideia? Já existe em algum outro lugar do Brasil? Não. O turbantaço foi assim, eu comecei a usar turbante em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em Bauru, há uns 10 anos atrás, cheguei em Bauru com o turbante, parecia que era uma alienígena. Há quantos anos? Há 10 anos Você atrás. com a moda, usando. Isso, trazendo turbante. Então todo mundo espantava de ver com turbante, achava uma coisa de outro mundo. Ai, é tão Então, lindo. por que não ensinar as pessoas a usarem turbante, a ver que não é isso tudo que eles estão pensando? Então foi essa a ideia, trazer o turbante como uma coisa normal para as pessoas. E nesse entendeu? turbantaço, o que acontece? No turbantaço a gente ensina a usar o turbante, várias amarrações, né? E tem um mais lindo que o outro, né? De coloridos. Isso. E vários tecidos, usa malha, o tecido africano, e qualquer tecido dá para fazer o turbante. Bacana. E ensina a pessoa e a pessoa pode aderir isso, porque tá na moda, hein? Isso. Ultimamente tem muita gente usando. Muito Legal, mesmo. parabéns pela ideia. E Grace, volta a falar aqui pra gente, então. Você também é idealizadora do concurso Beleza Negra. Isso aconteceu o ano passado, no mês de julho. A Nina Barbosa e a Maísa Crespa também somou. A gente está organizando esse concurso. Tivemos Afro Kids masculino, feminino. Tivemos Miss, só que não era uma Miss para todas as idades. A Miss dos 18 aos 21, dos 22 ao 35 e dos 35 aos 50. Olha, então, 3 pessoas legal essa ganharam. ideia. As meninas, as crianças também, tinha da idade de 3 a 6 anos, de 6 a 10. E foi muito bonito, foi um público que precisava desse tipo de evento, porque o nosso foco é trabalhar o racismo também
através da estética, porque sempre falaram que o nosso cabelo é feio, que o nosso nariz é feio, que a nossa boca, que toda essa identidade que a gente carrega, as nossas ancestrais não usavam batom vermelho, dependendo da roupa não usavam também, porque não queria chamar atenção. Hoje não, a gente carrega esse orgulho dessa ancestralidade bonita, viva, né? E eu falo que sortudas são as negras, que têm uma pele maravilhosa, eles não envelhecem nunca. Dá um pouquinho dessa melanina, esse colágeno pra gente. E não é, Grace? Sim. E aí você, através desse concurso de beleza, então incentiva. Sim, nós a conseguimos moda, a negra se mostrar a beleza dela. O orgulho dela. O orgulho. Nós conseguimos patrocínio, no mínimo 30 patrocinadores. Legal. Desde lenço, sim, que nem eu uso, roupa, conseguimos aula de inglês, de teatro, conseguimos Para os maquiagem participantes, para quer quem dizer? ganhou. Isso, Para pras quem ganhadoras. venceu, nós conseguimos na Academia Vertex um mês de treino de graça, inglês, protótipo, teatro. E é um Conseguimos. incentivo, né, para aquela pessoa. O nosso foco é. Tem coisas que a gente tem privilégios. Seja pelo também, quanto mais claro, menos racismo sofre, quanto mais preto, mais racismo sofre. Só que as oportunidades são diferentes quando você é uma pessoa preta que tem o foco mais próximo da beleza ideal. Aí as portas se abrem mais fácil. Então você tem acesso a teatro, acesso ao público onde a massa não tem, acesso à cultura. Então o foco do conselho é dar a oportunidade para todo mundo ter acesso, a mesma oportunidade que você teve, ter acesso também com a massa, né? Com a maioria das pessoas. A questão de música, de entender todas as religiões, não que a minha é melhor do que o outro, seja lá umbanda, candomblé, evangélico, não importa. Aprender a levar o conhecimento para a pessoa respeitar o próximo, né? Então é muito bonito a gente trabalhar a empatia, o teatro, levar a arte para as pessoas. Porque, infelizmente, o nosso histórico, a maioria dos nossos ancestrais não tiveram nem a graduação, ou não tiveram cursos, não tiveram oportunidades. Já, tipo, a geração minha e das minhas irmãs conseguimos Já ingressar. está. E Só que vocês tem primos que estão- não conseguiram ainda. E vocês estão aí nesse movimento para incentivar a Incentivar, buscar aí o conhecimento. Despertar nas Despertar. pessoas. E Grace e Nina, em pleno século XXI, as mulheres, elas ainda são as maiores vítimas de violência e preconceito? É verdade mesmo Sim, é isso? verdade. Tem lugares que o homem, ele entra e a mulher não. Nós, mulheres pretas, carregamos a hipersexualização, carregamos o preconceito, a discriminação, dependendo da sua religião, a intolerância religiosa e, além disso, o racismo junto. Um exemplo, eu sou uma mulher preta, periférica, umbandista e classe trabalhadora. Não sei se é o termo certo, mas tem lugares que eu não sou bem aceita que os homens pretos já são. Entendi. E aí, nesse movimento, através do conselho, vocês também conscientizam, além das mulheres que fazem parte do movimento, mas a sociedade de modo geral. Sim, porque o racismo, ele não é uma luta que só pertence à população preta, homens, mulheres e crianças. O racismo, ele é a luta de todos, porque o Brasil é o país da miscigenação. Pessoas pretas e não pretas têm o dever de combater a violência, porque o racismo, ele tira oportunidades, ele mata. Tem pessoas que suicidam, mexe muito com a autoestima. Tem gente que perde até vontade de viver e se esconde por 30, 50 anos, 60 anos, com medo da opinião do outro. Então, como o racismo ele é tão forte que ele adoece, né? Então, E conta aqui pra gente, tem algum case, alguma história de alguém que estava com baixa estima, precisando da ajuda, do apoio, porque era atingido pelo preconceito? Sim, recentemente teve um aluno da Unesp que cometeu suicídio relacionado ao racismo. Eu conheço várias pessoas que têm depressão por causa do racismo. Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade e pressão alta por causa do racismo. Ah, mas por que, Grace? Se você vive numa sociedade que todos os dias você sabe que em alguma situação você será destratado ou humilhado pelo tom da sua pele, então você vive já em alerta. E ali te dá uma ansiedade, fica com dor nas costas. E quando você acha que, passou, não evoluímos, vem uma violência que te dá uma rasteira que você fica pior do que você já estava quando estava em estado de alerta. Sim. E isso é constante. Um exemplo de você ir num médico, numa saúde pública ou particular, que eu já sofri dos dois, e a pessoa não relar em você.
Já passei por isso. Já passei, eu fazia escola da família, já ouvi assim, por que você está vindo aqui, sendo que não vai adiantar você fazer uma graduação se o seu futuro é limpar uma privada? Eu não estou discriminando nada, a profissão de ninguém. Só que eu falei para a pessoa, eu estou aqui por causa de você. Pessoas como você vai me ensinar a lutar, a combater esse tipo de violência. É isso mesmo. Tem que ser muito firme, né? Nesse tipo de E situações que, infelizmente, acontece aí. E a gente tem que ensinar nossas crianças também a serem firmes. Com 4 certeza. anos, minha sobrinha chegou em casa perguntando se ela era preta ou branca. Ela é preta com cabelo crespo. Aí eu falei, você se sente como? Ah, eu me sinto branca porque ser preta é feio. Nossa, mas num país, como você falou mesmo, né, que tem tantas misturas... E aí, o que eu tive que explicar? Ah, então se você é feia, eu sou feia, sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô. Mas quem falou isso? Ah, a aluna X. A minha amiga é X. A amiga, ela era filha da professora. Então, a menina de 4 anos como ouviu. diz o ditado, né? Educação vem de Vem berço. de casa. Tem que conscientizar, claro, com certeza. Eu leio muito, sempre estou tentando me informar do que está acontecendo e eu vejo que é uma preocupação das escolas, né, em relação ao racismo. Mas acho que falta muito. A lei, ela não é Por cumprida. isso que precisa começar das crianças já. Até tem o turbantaço infantil. A gente vai nas escolas para ensinarem, porque com o turbante a gente consegue levar para eles ensina a cultura. E já para não ter preconceito com nada, entendeu? Então a gente consegue levar. Na prefeitura a gente já foi em várias escolas. Mas vocês são umas guerreiras, hein? Eu vou chamar então um breve intervalo e eu quero saber tudo. Por que vocês resolveram tomar atitudes, né? Para fazer aí a diferença na vida de muitas pessoas, acredito que vocês vêm fazendo. Então vocês ficam comigo que a gente vai bater papo muito mais aqui com essas mulheres guerreiras aí no movimento negro e com o curso da beleza, turbantaço, vamos saber muito mais por que elas se envolveram. E é claro, você confere agora dicas da nossa querida Mari Tavares. Mari, saudades, é com você. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe a dica da Ana Marques. E a Ana perguntou: qual é a finalidade do blush? Eu preciso mesmo usar? Ana, hoje em dia, quando a pessoa faz contorno e passa o iluminador, acaba não usando o blush. Mas se você também quiser usar junto, pode. Se você quiser usar só o blush num dia de calor, o blush ele vai trazer um ar de saúde para o rosto, né? Ele dá uma coradinha no rosto. Então, às vezes, se você quiser usar a base para tirar a palidez e usar só ele, também pode. E pode não usar. Fica a seu critério. Qualquer regra que você queira seguir é válida. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não esqueçam, se quiserem saber mais alguma coisa sobre maquiagem, tá aqui. Só entrar, manda pra mim que eu tiro aqui pra vocês. Beijos e até a próxima! Voltamos aqui no programa Mulheres que Acontecem e como vocês estavam acompanhando, eu estou aqui com a Grace Luiz, também com a Nini Barbosa, que faz parte do movimento negro, do turbantaço, que a Nina já falou, vai falar mais um pouquinho, que leva nas escolas, concurso da beleza negra, o conselho, como que chama o conselho, Grace? É Conselho da Comunidade Negra, de Bauru. Ok. Fala então pra gente, Nina, Grace também, o turbantaço. Você falou agora há pouco pra gente que você também leva esse projeto nas escolas para levar a cultura, para conscientizar, né, desde pequenininho já a questão da cultura negra, para combater o racismo. Como que as escolas entram em contato com você? Como que acontece? E como que os alunos recebem o turbantaço? Então, sempre as professoras que entram em contato com a gente, porque elas estão fazendo um trabalho já com as crianças, daí elas querem levar o turbantaço porque ele consegue, com o turbantaço, a gente consegue conscientizar a criança, a autoestima, principalmente das meninas negras. Por exemplo, eu vou frisar uma história. Por favor, compartilha com a gente. A gente foi numa escola e chegando lá tinha uma menininha. A hora que ela viu a gente, assim, ela ficou muito feliz porque era uma representatividade para ela.
porque sempre vai pessoas brancas, nunca vai. Então ela estava esperando uma pessoa branca. Quando chegou, ela assim, ela tipo falou, não, essa é a minha casa, é eles, eu que vou recepcionar. Ela recepcionou eu, que era Jafef na época, era uma africana, e assim, ela ficava perguntando tudo, e a professora falou que era uma menina super tímida. Olha, e lá ela se sentiu à Isso, ela vontade. se sentiu tão à vontade, porque ela não perguntava para nada. E nesse dia ela ficou assim, tipo, é a minha vida, sou eu. Exato, e ela viu ali que ela podia compartilhar, né, com os amiguinhos da escola com quem ela Isso. convivia diariamente, um pouco da cultura. Isso, E ela como- até desfilou uma coisa que ela não jamais E iria era fazer. Tímida. A professora ficou muito feliz Que com bom, isso. que bom. Então é uma coisa muito legal você levar isso nas escolas e ver Esse movimento, esse projeto, né, o Turbantaço, você leva para tanto escola particulares como escola também estadual e municipal. Municipal, qualquer escola, é só chamar a gente vai sim. E como que é? Explica em detalhes. A gente vai passar algumas imagens para o pessoal ver, entender melhor. Mas vocês chegam e ensinam as crianças como Não, que é assim, é que a gente, cada um tem uma agenda diferente, né? Tem escola que a Nina vai sozinha, tem escola que eu vou sozinha. Tem escola que a Quando gente vai juntas, junto, né? quando a Nina acaba indo sozinha, ela explica toda a história do turbante. A professora também geralmente pesquisa e mostra para as crianças a origem do turbante. E aí faz aquela festa desde criança de EMEI até ensino Os médio, adolescentes, né? E já quando as professoras entram em contato comigo, o meu foco já não é tanto o turbante, o meu foco já é mais a palestra. Eu finalizo com o turbante. Você também realiza palestras, né? Sim, sobre isso. que eu não posso deixar o projeto da Nina assim, ele é muito rico para ficar parado, né? Então eu acabo unindo a palestra, ou quando nós duas vamos juntas também no CIPES e outras faculdades, entidades de estudo. O que a gente organiza? Uma palestra que dura entre 1 hora e 1 hora e meia, que a gente explica por que tem racismo, gente. A gente fala tanto de racismo, mas alguém sabe por que existe? Conta pra gente. O racismo, ele existe desde a época da escravidão. Quando os nossos ancestrais chegaram no Brasil, na condição de escravo, eles trouxeram toda a sua cultura, a sua identidade, a sua religião. Aí, durante as palestras, eu explico todos os processos que são a realidade da escravidão, que eu mostro as fotos, os instrumentos de tortura, a realidade deles. A hora que eu termino de mostrar essa questão da realidade da escravidão, eu acabo colocando a lei Eusébio de Queiroz, 1870, que era proibido trazer no navio os nossos ancestrais, que quando eles eram descobertos, cortava o pescoço de quem era responsável pelo navio e jogava no fundo do mar. Então, muitas vezes, para não ser pego, eles acabavam pegando os nossos ancestrais, amarravam uma pedra e jogavam. Porque a Inglaterra teve uma época que ela proibia a escravidão. Então, o que acontece? Eu explico essa lei, depois eu explico a lei do ventre livre, que a partir, só não lembro qual a data certinho, a partir daquele momento, quem nascia a partir daquele momento era livre. Só que aí eu questiono as crianças, como que você nasce livre em uma sociedade que a sua mãe é escrava e você depende da sua mãe e aí você também é um escravo? Aí o que acontece? Eles tinham um tempo de, até os 8 anos de idade, o senhor ficava responsável pela criança. Ou ele poderia receber uma indenização do Estado pela aquela criança, e a criança seria livre, ou a criança ficaria ali, ou ela tinha que ir embora. Então, isso também vem os nossos meninos de ruas, e a maioria preta também, vem desde essa época. E aí eu explico para os alunos a lei do sexagenário, que fala que quem tiver 65 anos está livre. Só que muitos não chegavam nem aos 30, morria porque trabalhava mais de 14 horas, péssima condição de alimentação, de tudo. Então, eles eram tratados como bicho, então não chegavam nem aos 30 anos, né? Muitas meninas com 18, 19 anos já tinham 3, 4 filhos. Fora que as nossas ancestrais trabalhavam o dia todo e tinha que servir o senhor ainda à noite. Aí eu venho até o 3 de maio, que eu mostro um slide, toda aquela praça acontecendo, a abolição. Bem detalhado. Bem detalhado, porque as crianças, elas entendem o passo a passo. Para entender por que a gente passa por isso hoje.
Aí, depois, quando chega o 13 de maio, eu começo a mostrar pós-abolição. O negro sem estrutura de lazer, cultura, escola, saúde. Eu começo a apresentar o surgimento dos morros, das favelas, a questão do genocídio dos jovens negros. Aí eu começo a mostrar toda a realidade, até chegar onde o movimento Encrespa, que muitas mulheres pretas artistas incentivam esse movimento no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e começo a mostrar. Depois de toda aquela dureza, assim, todo mundo tenso, a hora que eu mostro aquelas mulheres de cabelo black rosa, de lace, de turbante, as crianças ficam tudo assim, ó. As crianças ficam... É como se tirasse um peso delas, aí elas começam a se sentir mais assim, entendendo o porquê que existe isso, a questão da gente ensinar a pessoa a não usar química. Deve ser uma palestra incrível, então, né? E depois nós finalizamos com o turbante. Ah, show de bola. Ensinando as amarrações. Show de bola. E compartilha aqui pra gente, então, um pouquinho, Grace, e depois a Nina, o que fez você a participar de tudo isso? Com que idade, quando foi que veio na ideia, falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa pelas mulheres negras, eu preciso falar, né, por toda essa comunidade, tentar combater o racismo. Quando despertou esse interesse em você? Eu, por exemplo... Nina, fala, Nina. Assim, em 2006, mais ou menos, eu fui embora para São Paulo. Fiquei um ano em São Paulo. Em São Paulo eu aprendi muito, muito sobre o racismo, o preconceito. Quando eu cheguei aqui em Bauru, é uma outra realidade. Porque em São Paulo eles já têm um movimento bem... Então eu falei, por que não fazer alguma coisa em Bauru também? Só que eu não tinha como andar. Aí sozinha, né, Nina? Isso, sozinha. Como eu tinha a página Só Preto Sem Preconceito, que eu comecei em 2010, e aí as pessoas do Conselho da Comunidade Negra, eles me enxergaram e chamaram eu para ganhar o prêmio Luísa Maim em 2013. Aí eu falei, porque agora é minha hora de começar a ingressar nessa mesmo, para levar a cultura, tirar esse peso de mim mesmo, porque eu não estava fazendo nada. Entendi. Entendeu? Para nós mulheres negras, principalmente, entendeu? Sim. Aí eu comecei aí. O movimento do Turbantástico. Você até se emociona falando, né, Nina? Isso, porque a gente se emociona, porque agora, outro dia eu estava até conversando com a Grace sobre isso. A gente estava lá no Vitória Régia, e chegou aquelas negras lindas, empoderadas, todas de cabelo. Falei, gente, na minha época, porque eu estou com 50 anos, então na minha época de jovem não tinha isso. E hoje você Era se orgulha de muito ver ruim. que as mulheres negras estão se empoderando. Eu sempre gostei do meu cabelo black, entendeu? Então eu não tive esse problema de ficar alisando, nada disso. Mas as minhas irmãs, por exemplo, elas sempre alisaram o cabelo. Sempre. Por quê? Você alisando o seu cabelo, você não está gostando de você mesmo. Né? Porque você não está assumindo você. Então, levar isso, que o cabelo faz parte, sim, da gente, e ele é um empoderamento, que agora tem essa palavra bonita, empoderamento, você está se assumindo você mesmo, né? E para você é um orgulho que desde antes aí você vem tentando combater todo esse racismo. Isso. Bacana. E a gente combate com tão pouquinha coisa, não é muito. Mas com atitudes sérias, né? Como o projeto Turbantástico, que a gente teve o prazer de conhecer. E Grace, fala você. Minha avó era costureira e eu sempre pedia para minha avó produzir umas peças que não tinha. Quando eu ia na loja eu achava estranho. Aí eu falava, vó, eu queria uma jardineira de onça, uma coisa mais assim. Só que eu não sabia o que era, né? E eu sempre alisei o cabelo. Minha mãe, com 7 anos, alisou meu cabelo porque eu pedia, que eu não gostava do meu cabelo, porque da minha família toda o meu cabelo é mais crespo. Aí na hora de pentear o cabelo, assim, minha avó falava assim, Leandro, não sei o que, Luana, Camila, a Grace por último. Ou eu cresci ouvindo assim, ai moço, o que você tem pro cabelo da minha filha? Então eu já criei aquele bloqueio com o meu próprio cabelo, né? Então eu sempre usei aplique liso, na época cabelo humano liso, só que
eu, quando completei meus 15, 20 anos, eu sempre frequentei roda de samba, de pagode, que eu vi os meus semelhantes. Só que quando eu completei uns 22, 23, eu me afastei mais por causa da faculdade e parei de sair, eu comecei a ficar aquele vazio. Aí, com 28 anos, eu ouvi de uma pessoa assim. Eu falei, eu já tive depressão e ansiedade por esse vazio, que eu não sabia o que era. E aí, a pessoa falou pra mim assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, turbante e artesanato. Por que você não trabalha isso? Aí fiquei pensando. Verdade. Aí eu entrei numa empresa, um escritório de advocacia, e uma mulher da igreja falou pra mim assim, olha, eu sei que você não é evangélica, mas você pode fazer um turbante? Eu falei, pra quem? 300 mulheres. Hã? Não, tá bom. Ali estava a oportunidade na sua Aí frente. eu fui mesmo com medo. A hora que eu chegava, ela falava, gente, eu não consigo, no microfone, eu não consigo falar porque eu nunca vi tanta mulher junto. Ai, não, respira. E elas foram me ajudando. Aí eu contei toda a história do turbante, pesquisei a história do turbante. Ali você já deu sua primeira palestra. Aí eu pensei, se eu consigo falar para 300 pessoas, eu consigo falar para 20, para 30. Que exatamente. E aí eu Ali comecei... você se descobriu. Me descobri, foi em 2014, que aí eu voltei de Curitiba. Eu precisava fazer alguma coisa, comecei com artesanato com, na época, a tiara da Anitta. Aí as pessoas começaram a me pedir o E turbante. pra gente finalizar, fala um pouquinho da Charlot. Eu amo Charlot, né? Quem não Ai. ama Charlot? Charlot, gente, é a loja da Grace. Se você deixa o endereço aqui pro pessoal. Sim. E lá tem coisas muito charmosas, né? Sim, e foi aí que eu criei a Charlot, através de uma... que o nome é Charlotte, só que Charlotte em Bauru ia ser muito longo, então eu tirei o lote, fiquei Charlot, claro e objetivo e forte. E em 2014, então, eu criei a tiara de arame, que a Anitta fez o sucesso na época, eu reproduzia. E postei assim no Face, vendo tiaras da Anitta por R$5. Aí começou um monte de comentário. Aí eu comecei a entregar, as pessoas iam na minha casa comprar as tiaras. Só que com o tempo, você tem turbante? Aí eu pensei, preciso ver o que é turbante. Os brincos. Brincos. Aí comecei a trabalhar com brincos, que hoje eu produzo tiaras trançadas, tiaras de malha, tiaras de arame, turbante aramado, turbante de malha. A Nina trabalha mais com turbante africano e turbante de algodão. Eu já prefiro trabalhar mais o de malha. Cada uma tem uma identidade, né, Nina? Sim. E aí eu Tudo comecei... isso encontra na sua loja, na Charlot. encontra lá. Eu que produzo, Tem todas uns as minhas produções são artesanais. maravilhosos, né? Os Quadros, colares, os brincos, as roupas também, mas eu foco mais ainda no acessório, porque a roupa, para a mulher usar a roupa, ela tem que estar bem consciente. E muitas ainda têm um bloqueio. Mas eu lembro que eu fui na tua loja, né? Te conheci e fui na tua loja e eu me apaixonei por uma blusinha. Você falou, é tecido africano, com um colar já junto com a blusinha. Eu tenho ela até hoje, eu amo. Ai, que e legal. que estampa, é umas estampas diferenciadas, né? Os meus fornecedores são nigerianos, são angolanos, tem um pessoal de Benin também, que produz as camisas, as batas. Só que eu tô focando atualmente mais no acessório. Legal. É porque a roupa ela fica algo muito individual. Agora, o turbante, a tiara de malha... Deixa pra gente, então, a sua página, o seu Insta e também o endereço da Charlot. Ó, o meu Instagram é Charlot Afro. Eu fico na Galeria da Praça Rui Barbosa, 248, box 12. É o último box. E na mesma calçada da Casa do Bolo e Hotel Colonial. Bacana. E além também da pessoa conhecer todos os seus acessórios, os produtos que você tem lá na Charlot, você também pode estar realizando palestras, desde instituição, escola. Já fui no Correios, a Nina também, a Maísa, que hoje a Maísa não Eu esteve já vi você presente. palestrando no Correio. Vocês sabem também. No Correios, no CIPs, nas ETECs. E ensino fundamental, médio, infantil, todos os lugares. E você, Nina, para o pessoal levar o projeto Turbantaço na Só entrar escola, no grupo? Na minha página Nina Barbosa, ou então no É Só Preto Sem Preconceito. Tranquilo. Ai, que legal, meninas. Eu adorei bater papo com vocês. Foi muito rico essa entrevista. A gente entendeu um pouco mais o movimento negro. Grace, Nina, muito obrigada. E estão convidadas para voltar sempre aqui. Sim, obrigada. Sejam sempre bem-vindas aqui no Mulheres que Acontecem. A Grace, que já faz parte aí da rede de empreendedoras, sempre está com a gente nos eventos, levando todo esse charme dos acessórios, né? Dos turbantes, dos acessórios. Então, seja sempre muito bem-vindo aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Viu? E Obrigada a parabéns você. e continue aí, firme e forte aí nesse projeto aí do movimento de vocês. Vocês não, que é nosso. Que é Isso nosso, mesmo. né, Grace? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada a você.